Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na aula passada vocês entenderam sobre os desdobramentos da Revolução Francesa e os símbolos relacionados a esse evento histórico. Hoje aprenderemos sobre as fases da Revolução Francesa. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 131. Prontos? Bom, o descontentamento com a monarquia absolutista sobre uma organização política que garantia privilégios para poucos grupos da sociedade e impunha obrigações para a maior parte das pessoas, acabou unindo os membros do Terceiro Estado em um ideal de transformação da França. Pessoal, no entanto, ao longo do processo revolucionário, surgiram divergências sobre a forma como a França deveria se organizar a partir da queda do antigo regime. Então, depois que terminasse, eles conseguissem dar fim ao absolutismo, qual seria a estruturação? Como seria organizado politicamente o Estado? Entre os grupos políticos que se formaram, podemos destacar dois: os girondinos e os jacobinos, que vocês podem acompanhar aí no slide. O que pensava cada um desses grupos? Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Os girondinos, pessoal, moderados. Por que moderados? Eles defendiam a supremacia, ou seja, um poder supremo do parlamento. E não se opunham necessariamente a uma monarquia. Desejavam pagar menos impostos e ter mais liberdade econômica. Mas, se fosse uma monarquia que fosse controlada pelo parlamento, como no caso que nós vimos na Inglaterra, para eles estava ok. Queriam menos impostos, mais liberdade econômica. Os girondinos também não concordavam em fazer grandes concessões, ceder, ajudar os trabalhadores urbanos e os camponeses. Eles eram favoráveis ao voto censitário e à escravidão nas colônias. O que é o voto censitário, gente? É um voto baseado na renda, ou seja, votaria quem tivesse renda suficiente, ou seja, limitaria a participação popular, a participação de todos no processo político. Essa era a ideia, então, dos girondinos, que também achavam que a escravidão nas colônias tinha que ser mantida. Lembra que eu falei para vocês que os ideais iluministas eram apropriados, usados, de acordo com os interesses dos grupos que os detinham? Então, eles estavam fazendo todas essas mudanças em nome do iluminismo. Mas a independência das colônias e a liberdade para as populações escravizadas não estava em questão. Por que a liberdade valia só para eles? De acordo com os interesses do grupo que detém, então. Tá bom? Eles achavam que a divisão das terras afetava o direito de propriedade, que eles julgavam sagrado. Por isso que eu falei para vocês, a parte da alta burguesia, eles já estavam de acordo se acabasse ali a Revolução, já com a Constituição. Durante a Assembleia Nacional, esses grupos do Terceiro Estado se organizaram para debater e discutir. E nessa Assembleia, os girondinos se posicionaram do lado direito da sala. Por isso, o termo direita, que vocês ouvem bastante hoje em dia, escutam bastante, a direita, a esquerda, de onde que vem isso? É daí que vem a origem. Os girondinos, então, se sentavam à direita, no salão, e eles tinham esse tipo de posicionamento. Então, direita passou a ser usado para designar
né, as posições políticas mais conservadoras, né, que não gostariam de tantas mudanças na estrutura da sociedade. Já os jacobinos, o outro grupo, eles defendiam maiores mudanças que os girondinos, né? Então, aqui no slide eu coloquei que eles são radicais, né? Eles queriam mudanças, ok? E muito mais drásticas que os girondinos. Eles eram contrários à monarquia, então para eles não deveria existir a monarquia, e simpatizavam com a ideia de república, tá? Eles defendiam que todos os cidadãos da França deveriam ter o direito ao voto. Além disso, eles eram favoráveis à abolição da escravidão, né, nas colônias e também ao tabelamento de preços, para que todos pudessem se alimentar de forma digna. O grupo dos jacobinos se aproximou dos setores mais populares da França e juntos lutaram por mudanças sociais após a Constituição. Para eles, a Constituição era um começo, não era o fim, né? Para eles, não bastava o fim dos impostos feudais e dos privilégios dos donos das terras. Eles queriam que essas terras fossem divididas, para que eles pudessem se tornar pequenos proprietários, para todo mundo ter de onde, né, tirar seu sustento. Na Assembleia Nacional, nesse encontro, então, do Terceiro Estado, eles se posicionaram, né, os jacobinos, do lado esquerdo da sala. Por isso, o termo esquerda passou a ser usado para designar as posições políticas mais populares e que buscavam causas sociais, né? Na foto aqui ao lado, que eu trago para vocês, ele é um dos grupos que se aliou também, esse grupo é um representante de um grupo que se aliou aos jacobinos, que são os sans-culottes, né? Quem que eles eram? Eles eram trabalhadores urbanos, artesãos, pequenos proprietários, pequenos comerciantes e profissionais liberais. Muitas vezes viviam nos arredores de Paris. Como eles não vestiam os típicos calções, que eram chamados de culottes, usados pela nobreza e por setores da alta burguesia, ficaram conhecidos como sans-culottes, ou seja, sem culottes, né? Eles não usavam aquelas calças. Pessoal, nessa imagem é uma imagem de 1792. Como podemos ver nessa obra, esses trabalhadores vestiam calças largas e compridas até os pés, né? Então, conhecemos agora um pouquinho, né, dos grupos que compunham, né, os grupos políticos que se organizaram nesse terceiro estado. As divergências entre os projetos políticos dos diferentes grupos que se formaram, né, e participaram da Revolução Francesa provocaram uma série de conflitos. Quando um dos grupos chegava ao poder, colocava seus planos em prática e desagradava os outros grupos. Por isso, entre os anos de 1791 e 1799, sucederam-se na França diferentes formas de governo e também diferentes constituições, ora sob o controle girondino, ora sob o controle jacobino. Lembrando que os jacobinos contavam com o apoio dos sans-culottes. Nesse período, o governo francês experimentou diferentes regimes. Por exemplo, a monarquia constitucional, a república, né? Tendo passado por dois momentos de ditaduras, né? Por exemplo, a época do terror, com os jacobinos no controle político. Esse momento ficou marcado pela perseguição aos opositores. Muitos opositores foram perseguidos, enforcados, né? Por isso que ganha esse nome de período do terror. O outro período, que aí já é um período dos girondinos, é o diretório, né? Quando o governo ficou nas mãos de 5 diretores girondinos. Então, um governo na mão de 5 pessoas, né?
como veremos na linha do tempo, nas páginas 132 e 133, é possível então identificar essa série de mudanças na forma de governo, né, e nos grupos que estavam no poder na França. Então depois nós vamos analisar essas duas páginas da apostila de vocês, que tem uma linha do tempo. Mas o fato é que 10 anos após o início da Revolução, a França não tinha se estabilizado politicamente ainda. Ainda estava em ebulição a Revolução, né? O grupo que se uniu para derrubar o antigo regime passou a disputar o controle político do país. Então, o terceiro estado, que derrubou o antigo regime e mudou a estrutura da sociedade francesa, era muito diverso, né? Tinha interesses conflitantes e passou a disputar o controle político do país. Com isso, pessoal, a situação econômica, tanto do campo quanto da cidade, né, bem como das finanças públicas, não apresentava melhoras. Para piorar, estados absolutistas da Europa, que permaneciam nesse formato absolutista, como a Áustria, a Espanha, a Prússia, tinham medo que o exemplo dos revolucionários franceses fosse seguido. Então, como que eles fazem para evitar que esse mau exemplo se espalhe, né? Então, eles se uniram à Inglaterra, né, e organizaram uma coligação militar para lutar contra a França, para tentar ajudar a França a se restabelecer como uma monarquia absolutista. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje vocês aprenderam sobre como estava organizado o terceiro estado ao longo da Revolução Francesa, organizado politicamente, os girondinos e jacobinos, né? Entenderam onde surgiu, então, né, quando surgiu os termos, né, direita e esquerda, que vocês escutam muito hoje em dia. Entendem qual é a relação histórica desses termos que vocês escutam frequentemente, né? Então, sabemos que a direita tende mais a manter as estruturas como estão e a esquerda busca mudanças, na estrutura da sociedade, né? Um lado mais conservador, o outro buscando mudanças radicais, né? Então, isso surge no período da Revolução Francesa e é muito utilizado até hoje, né? É feita essa associação. Vocês viram, então, o desdobramento dessa revolução, o período de instabilidade política que a França enfrentou, né? E terminamos a aula falando um pouquinho sobre uma contra-revolução, podemos dizer assim, dos países absolutistas, né, que não gostariam que o exemplo fosse seguido em seus territórios. Então, nessa ofensiva, eles vão começar a se organizar para derrubar essa nova forma de governo da França, para tentar restituir a monarquia francesa. Nesse contexto, pessoal, vai surgir um personagem importante, historicamente falando, vamos discutir bastante na próxima aula, que é este da foto ao lado, né? Napoleão Bonaparte, ok? Ele vai ser, então, bastante importante nesse contexto, de fim de Revolução Francesa e combate, a essa frente absolutista que passa a atacar a França. Tá bom? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Detalhe, pessoal, vamos ficar atentos e resolver as atividades propostas semanalmente, ok? Uma boa semana, um abraço, até a próxima aula.